sua professora de História e hoje a gente vai conversar um pouquinho, vai se aventurar pela história juntos. Então vem comigo que vai ser bem legal. Antes da gente começar, é bem importante você lembrar que tudo aquilo que a gente for conversar aqui está lá no seu livro didático de História, no volume 2, beleza? Então, para começar a exercitar nosso pensamento, exercitar tudo aquilo que está dentro da nossa cabeça, eu vou trazer alguns questionamentos para você já no início do vídeo, para você pensando durante o vídeo, beleza? Eles vão ser respondidos, prometo para você. Bom, será que as profissões, os trabalhos que existem hoje em dia, eles sempre existiram? E se sempre existiram, existiram da mesma forma ou eles foram mudando durante o tempo? O que você acha? Será que as profissões elas surgem do nada ou elas surgem a partir de alguma necessidade dos seres humanos? A gente vai aprender isso. Então vamos lá, se liga nessa história. Vamos voltar lá para a pré-história. Na pré-história, os primeiros seres humanos um dia acordavam e sentiam fome. Eles não tinham geladeira, não tinham mercado e nem mesmo aplicativos da internet para pedir comida nas suas casas. A realidade era bem diferente daquela que a gente vive hoje em dia. Então, para comer, eles tinham que caçar, pescar, colher frutas, enfim. E com o passar do tempo, eles começaram até mesmo a plantar, porque eles foram descobrindo algumas coisas. Se eu deixasse uma semente aqui, ia nascer uma árvore, essa árvore iria me dar frutos, enfim. A partir daí começa a agricultura, que é algo que a gente continua utilizando nos dias de hoje. Claro, com algumas mudanças, não são as mesmas condições que existiam lá na pré-história. Pois bem, começaram a plantar e começaram a comer, certo? Mas da onde surge essa ideia das pessoas venderem, as coisas? Como que a gente vai no mercado e compra? Nem sempre existiram os grandes mercados, as grandes lojas ou até mesmo os aplicativos na internet para a venda dos alimentos. Não. No começo as pessoas começavam a plantar e, por exemplo, eu tinha batata e você tinha alface. E eu tava com muita vontade de comer alface e você tava com muita vontade de comer batata. Então a gente trocava nossas produções, até porque as pessoas, as primeiras cidades, elas plantavam aquilo que elas iriam comer. E começou a existir uma troca, tá? O comércio surge daí, dessa troca de alimentos e troca de outros produtos, certo? É bem importante da gente lembrar disso. E aí, com o tempo foi passando, começaram a existir as cidades se diferenciando do campo, certo? Porque esses alimentos eram produzidos lá numa região mais rural, numa região do campo. E aí, essas pessoas começaram a vender nas feiras os alimentos que elas preparavam. E aí começou a existir a lógica do dinheiro, tal qual a gente usa hoje, de eu pagar por um preço para ter aquela comida. Mas as coisas, elas não chegavam na casa das pessoas do mesmo modo que a gente tem o delivery de hoje em dia. Não, a gente vai dar uma olhadinha nisso. Aqui a gente tem a pintura do Debré, certo? Ele foi um pintor bem famoso que veio para o Brasil e pintou as cenas da realidade brasileira que ele presenciava. Então aqui a gente pode ver os carregadores de leite. Até porque naquela época o leite não era como a gente tem hoje em dia, na caixinha e o de longa vida, que dura bastante tempo. Não, existiam pessoas que tiravam o leite lá da vaquinha e iriam vendendo leite fresco pelas casas. Bem diferente do que a gente tem hoje lá na prateleira do supermercado. E eu trouxe essa imagem para vocês, que tá lá no livro didático de vocês também, que é de um vendedor de frutas em 1895. É uma fotografia de um fotógrafo que se chama Marc Ferrez e que ele registrava, a realidade brasileira através de fotografia naquela época. E a gente pode ver nessa imagem um vendedor de frutas, certo? Hoje em dia, ainda existem esses vendedores de frutas aí na sua cidade? Como é que é? Bom, eu posso contar da minha particularidade, da minha realidade de hoje em dia. Hoje em dia, com a questão da quarentena, por exemplo, a gente pede frutas e as pessoas trazem em casa. Mas não é da mesma forma que esse cara vendia frutas, até porque hoje em dia existem carros, existem outros meios de transporte que foram atualizando esse trabalho também.